Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote Mil e vamos para mais um vídeo falando do Brasileirão agora de 1986, né? Esse campeonato foi muito maluco, foi muito bagunçado, né? E eu vou falar das bagunças que houve. E esse campeonato também foi o embrião, né? Para as polêmicas do Brasileiro de 87, né? Falando em 87, eu não vou editar o 87, vou deixar lá o vídeo que eu já fiz há um ano e meio atrás, tá? Que eu acho que tá bem explícito lá. E eu é claro, vou deixar os links dos vídeos de 87, né? Depois que vocês verem esse de 86, aí se vocês quiserem ir para 87, eu já deixarei nos comentários, né? Na descrição, os dois links do vídeo que eu fiz de 87, tá? Sem mais delongas, vamos começar falando do Brasileirão de 86, que foi uma zona, né? O campeonato teve de tudo, polêmicas, viradas de mesa, né? E tivemos um campeão que tinha um time histórico, né? E uma final épica, ou seja, o campeonato foi tão maluco, mas pelo menos tivemos umas finais eletrizantes, né? Vamos falar da fórmula, né? E do nada a CBF resolveu juntar os times da segunda divisão com os da primeira divisão. E considerando o torneio paralelo, né? O torneio paralelo, que era tipo a Série B, né? O Campeonato Brasileiro de 86 teria 80 times, pasmem. Mas eram dois campeonatos, não era um só, tá? Mas em vias de classificação eles estavam no mesmo campeonato, mais ou menos isso. Mas eles foram divididos em dois campeonatos, né? Onde os grupos A e D eram formados por 44 times e os outros 36 nos grupos E ao H. Na primeira fase, os 44 times foram divididos em 4 grupos de 11, enquanto que os outros 36 lá do torneio paralelo também jogavam 4 grupos, só que de 9, entendeu? Inicialmente, né, os 6 melhores avançavam, né, dos grupos A ou B para a segunda fase, mas os 4 melhores no índice técnico, né, independente do grupo, né, enquanto que no torneio paralelo os campeões de cada grupo jogavam a segunda fase. Totalizando os classificados, né, de acordo com o regulamento original, teríamos 32 times na segunda fase, né, que seriam divididos em 4 grupos de 8. Mas só que não aconteceu isso, porque durante a primeira fase houve muitas reviravoltas e o tapetão, né? Porque num jogo entre Joinville e Sergipe, né, um atleta do Sergipe teria sido pego no antidoping, o que fez com que o Joinville ganhasse os pontos do jogo, porque na época era assim, né? O jogador do time adversário pegava a dopada e aí as entidades davam os pontos pro adversário, né? Do time que ele pegou, né? Enfim. E esse resultado, ao final da primeira fase, né, desclassificava o Vasco no Brasileirão. O Vasco ficou em sexto, se não me engano, né? Aí como o Joinville ganhou os pontos, o Joinville passou o Vasco e aí o Vasco seria um dos eliminados. E aí o Vasco protestou no STJD, né? Claro, né? Eurico Miranda, né? Ele com toda a sua força, né? No futebol, né? Enfim. O Vasco protestou e aí a CBF resolveu classificar o Vasco também. E aí depois a Portuguesa reclama de uma questão de venda de ingressos com a Federação Paulista, né? E aí a CBF desclassificou a Portuguesa e aí entra o Joinville. E aí houve protesto dos times paulistas, ou seja, os times paulistas ficaram ao lado da Portuguesa, né? E aí aquela coisa, se a Portuguesa não voltar pro campeonato, a gente também sai fora. Ou seja, tava uma bagunça, o campeonato estava paralisado, inclusive, a primeira fase, tava uma zona, né? Enfim. E aí a CBF, né, vendo que não ia conseguir bater de frente, né? Volta atrás e classifica a Portuguesa também. E aí ela vê que a bagunça já estava feita, né? Já tinha o que ali 33 times, né? Tipo, já estava bagunçada a porra toda, já falo assim já, desculpe o palavrão. Ela resolve classificar mais 3 times, né? E sem explicação nenhuma, que eram o Náutico, o Santa Cruz e o Sobradinho. E aí a segunda fase, que seriam 32, agora tem 36, né? E então foram divididos em 4 grupos de 9, né? E aí jogam turno e retorno nesses grupos, né? E aí os 4 melhores avançam para outra fase. E aí vinha o mata-mata tradicional, né? Das oitavas de final, quarta de final, semifinal e final, todos os jogos e ida e volta. Ufa! Ufa, falamos dessa zona toda, agora vamos falar do campeão de 86, né? O campeão de 86 foi o São Paulo, né? O São Paulo Futebol Clube, que chegava ao seu segundo título brasileiro, né? Depois de 8 anos, né? 9 anos praticamente, enfim. Enfim.
E o São Paulo tinha um timaço na época, né? Era um time que era apelidado de Menudos do Morumbi, né? Por conta do grupo musical, né? Famoso da época, né? Dos jovens lá dos Menudos, né? E com isso, o São Paulo tinha jogadores jovens ali que lembravam, né? Um pouco os Menudos, entende? E aí, e aí teve essa pegada, né? Que foi apelidado esse time. O São Paulo era favorito no campeonato, né? Tinha um time ali com vários jovens, né? De destaque ali, como Silas, Miller, né? Sidney, né? E experientes ali como Careca, né? Dario Pereira, Oscar, enfim. O São Paulo estava entre os favoritos nesse campeonato, né? E antes da competição a diretoria apostou, né? No Pepe, né? Que tinha acabado de ganhar o título paulista com a Inter de Limeira, né? E aí o José Macia Pepe veio treinar o tricolor no Morumbi, né? Na primeira fase o São Paulo se classificou sem susto no seu grupo, né? Liderou a sua chave, assim. E o mesmo ocorreu na segunda fase, né? Onde depois daquelas confusão tanto que eu já falei, né? Na parte do regulamento, o São Paulo também avançou sem sustos. Ele se classificou em segundo do seu grupo na segunda fase, né? Onde só ficou atrás do Palmeiras, né? E com isso, né? Depois de duas fases, o campeonato foi adiado para 87, né? E os mata-matas foram no começo de fevereiro, né? De 87. E o São Paulo encarou a Inter de Limeira nas oitavas, ou seja, a mesma Inter de Limeira que havia ganhado o Paulistão, né? De 86, estava no caminho do São Paulo, né? No primeiro jogo no José Levi Sobrinho, né? No Limeirão, né? O São Paulo perde de 2-1 da Inter. Só que no Morumbi o São Paulo reverte, confirma o favoritismo e vence por 3-0. Nas quartas de final, o São Paulo enfrentou o Fluminense, né? Que ainda era um time forte ali, ainda tinha um pouco da base, né? Do time campeão de 84. E foram dois jogos pegados, né? No Maracanã, no jogo de ida, o São Paulo perde de 1-0. E no Morumbi o jogo estava tenso, estava pegado, né? O São Paulo estava sofrendo para conseguir achar um gol. Só que aí, né? Quando você tem craque, né? Aí ele resolve tudo, né? Aí resolve tudo, né? O Careca pegou a bola, né? Ele deu uma puxada e chutou no quase sem ângulo e fez um golaço, né? Um gol espírita, né? E aí o São Paulo abriu o placar, né? E aí, minutos depois, o São Paulo se empolgou e fez 2-0 com o Miller, né? E assim se classificou para a semifinal. E aí na semifinal, o São Paulo encarou outro time carioca, né? O surpreendente América, né? O Ameriquinha, né? A América que fazia ali a sua grande campanha, né? Talvez o seu último grande momento no futebol brasileiro, né? O América. E dessa vez o jogo de volta seria no Maracanã. Portanto, o primeiro jogo seria no Morumbi, né? E no Morumbi, com 80 mil pessoas, o São Paulo sofreu, né? Mas venceu por 1-0 suado, né? Com o gol dele, né? Careca. E foi com uma vantagem no Rio, né? E no Maracanã, o São Paulo sofreu diante do América, mas conseguiu empatar 1-1 com outro gol do Careca, né? Para variar. E aí o São Paulo estava na final do campeonato para encarar o Forte Guarani, né? Guarani que era um timaço na época também, né? Tinha nomes ali como Ricardo Rocha, Marco Antônio Boadeiro, né? João Paulo, né? Um jovem jogador ali que era muito veloz, né? E o artilheiro do campeonato, né? Ao lado do Careca, que era o Evair, né? Evair que anos depois, né? Nos anos 90 ia fazer história no Palmeiras, né? Enfim. No primeiro jogo, né? No Morumbi, um jogo movimentado e tal, né? Um jogo que teve ali acho que 90 mil pessoas ou mais. O São Paulo empatou 1-1 com o Guarani, né? O Guarani saiu na frente com o Evair, mas Careca empatou, né? Minutos depois. E tudo ficou para Campinas, né? E o jogo decisivo, o último jogo do campeonato, né? Que terminou em 87, foi épico, eletrizante, maluco e emocionante, por que não, né? Foi um jogo, para mim, um dos jogos mais históricos, né, de finais de Campeonato Brasileiro, né? Para mim foi esse. Porque o Guarani sai na frente, né? Nelsinho contra. O São Paulo ainda empatou no primeiro tempo com o Bernardo, né? Mas o jogo seguiu frenético, né? Os times perdendo chances, né? Chances incríveis, bolas na trave, enfim. Teve polêmica também com o Guarani reclamando de pênalti em João Paulo, né? E até hoje os buguirinos reclamam desse lance, né? Só que muitos alegam que João Paulo se jogava na época, se jogava e tal, né? E, enfim, é a polêmica, né? Que se eu olho o lance até hoje, né? Esse lance do pênalti, pra mim foi pênalti, tá? Na minha opinião, foi pênalti, né? Só que o juiz não marcou, né? Acho que se existisse VAR na época, né? Como eu disse nos dias atuais, provavelmente o juiz teria ido no vídeo e marcado o pênalti, né? Mas enfim. Agora seguindo, né? O jogo seguiu e aí tivemos prorrogação, né? E mais emoção, né? O São Paulo faz 2-1, né? Com Pita. Só que o Guarani revira o placar, né? Ele empata depois com Marco Antônio Boadeiro e aos 10 do segundo tempo da prorrogação com o João Paulo, né? Numa arrancada em velocidade, né?
ele aproveita a bobeira do Wagner Brasília, né? Ele arranca, e aí leva todo mundo e faz o gol, né? Fuzila o goleiro Gilmar, né? E faz 3-2 Guarani. E parecia tudo definido, né? Porque faltava poucos minutos para acabar o jogo, né? Na época não tinha acréscimo nem nada, no máximo só uns descontos ali, né? E parecia que estava tudo acabado para São Paulo, né? Tanto que o estádio do Guarani começou a ecoar o hino do time campineiro, né? Enfim, para vocês verem, né, o clima que tava. E foi quando aí nos últimos lances do jogo o São Paulo se lançou, né, para o último ataque, né. O Wagner Brasília, que tinha falhado, né, ele dá um chutão para frente, né. E aí o Pita consegue ganhar de cabeça do Ricardo Rocha. Ela sobra pro Careca e aí o artilheiro, né, enche o pé e faz 3-3, né, um golaço. E virava artilheiro de vez do campeonato, né, com esse gol. E um jogo histórico realmente, né. E aí foi pros pênaltis, né. Primeira cobrança o São Paulo, né, começa cobrando e o Careca erra o pênalti. Sérgio Nery defende. Mas o Guarani também errou, né. Depois os times foram fazendo tal, até que o Guarani errou mais uma, né. E depois os times seguiram cobrando até que chegou na última cobrança, né? Wagner Basílio, né, se ele fizesse o pênalti decisivo, dava o título a São Paulo, né? O Wagner cobrou meio estranho ali, né? A bola meio que pingou um pouco ali, mas entrou, né? Ele fez 4-3 e assim fez o São Paulo campeão brasileiro de 86, né? Um título merecido, né? Ao melhor time do país na época, né? É uma final histórica, né? Que um campeonato que foi tão bagunçado, né, naquele ano, né, e que acabaria tendo desmontamentos, né, para a Copa União de 87, né, como eu já falei, né. Enfim, foi um jogo histórico que ficou marcado, enfim. O time base do São Paulo campeão de 86 era Gilmar no gol, né. Tinha Zé Teodoro, só que Fonseca assumiu a função ali, né, de lateral. Wagner Basílio, Dario Pereira e Nelsinho. Meio campo com Bernardo, Silas e Pita. No ataque, Miller, Careca e Sidney, né? É um time histórico, né? Que os São Paulinos mais velhos lembram de cor, né? Agora vocês vão ficar com os gols dessa final frenética, né? E merece, né? E os pênaltis e tal. E a gente já volta para falar das surpresas e decepções. E temos que falar porque o vídeo tá ficando longo. Roda aí e veja aí essa final histórica. O Ricardo procurou o Zé Mário, deu certo. Pode sair o cruzamento, rasteiro, o Gilmar escapou, Nelson, gol! Nelsinho, 1 minuto. Pita na bola. Bernardo, gol do São Paulo! Gol do São Paulo! 8 minutos e 40 segundos. Bom toque de Careca para Rômulo. Vai para o meio, saiu Sérgio Nery. Careca no meio para Pita, gol! Gol do São Paulo, Pita! 1 minuto e 10. João Paulo bateu fechado, gol! Gol do Guarani! Dividiram o Marco Antônio Boiadeiro e o Bernardo. Está empatado o jogo de novo. E ele já jogou de meia. Olha aí, o Guarani fica dependendo da descida de João Paulo. Tentaram segurar, levou João Paulo, bateu, gol! Tudo certo que o vem trazendo o Wagner. Jogou a bola lá na frente, subiu Pita para a entrada de Careca. Gol do São Paulo! Careca! É uma coisa incrível que está acontecendo aqui no Brinco de Ouro. Careca aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Agora a torcida do São Paulo que vai à loucura. Quando a torcida do Guarani já comemorava a conquista do título. Todas as esperanças em Evair. Lá vai ele. Bateu o gol. Está tudo igual agora. Campeão brasileiro agora. Basta que Wagner converta esse pênalti. Foi Wagner, bateu. Pra fora, é gol, deu gol! Gol de Wagner no São Paulo. É campeão brasileiro de 86. São Paulo, mais uma vez. Bom, chegamos agora nas partes que a gente gosta de falar, né? De surpresas e decepções, né? E as surpresas serão 4 times que eu vou citar. América, Guarani, Bahia e Cruzeiro. Vou começar pelo América, né? O América do Rio. Ele fez bonito em 86, né?
técnico, um time competitivo, tal. O América tinha ali nomes ali como Luizinho Lemos, né, que era um dos ídolos do clube e tal, um dos mais experientes, né. E o América fez bonito no campeonato, né. Ele se classificou sem sustos, né, na primeira e na segunda fases, né. E já demonstrava ali sua força, né. A América chegou a bater times ali de primeira, né, tipo Palmeiras, Botafogo, Santos, né. Acho que bateu a Portuguesa numa das fases também, se não estiver errado. Enfim, o América estava ali mostrando que não estava para brincadeira, né? Aí nas oitavas o América encarou a Portuguesa e despachou, né? O time do Canindé, né? Ganhando e empatando, né? Nas quartas eliminou o Corinthians, né? Um forte Corinthians também. Ganhou no Pacaembu e mesmo perdendo em casa avançou. E na semifinal o América encarou o São Paulo, né? E não conseguiu passar, né? Pelo time do Careca, né? Miller e companhia, né? Perdeu no Morumbi, empatou, né? No último jogo e deu adeus, né? Mas a campanha de 86 foi marcante para o América, né? E foi o último grande momento do América, né? No futebol nacional, né? A América que estava fazendo bonito, né? Nos anos 80 ali, né? Ele tinha ganho Copa dos Campeões ali de 82, né? Tinha ganho a primeira taça do Rio do Carioca de 82, enfim. Tava sempre ali incomodando, né? Os grandes do Rio e tal, enfim. Diferente dos dias atuais, né? Enfim. Agora vamos falar do Bahia, né? O Bahia já estava formando a base que ganharia o Brasileiro de 88, né? O time do Bahia de 86 era forte, né? Tinha nomes ali como Bobô, né? Já tinha o Bobô, tinha Cláudio Adão, né? Tinha outros nomes ali interessantes, né? E o Bahia foi novamente a sensação, né? Na primeira fase, né? Ficando à frente de gigantes ali como Santos, Cruzeiro e Vasco, né? O Bahia terminou na liderança do grupo, né? Na segunda fase o esquadrão seguiu forte, né? E se classificou também sem muitas dificuldades. Nas oitavas o Bahia encarou o forte Palmeiras, né? Em Salvador o Bahia vence por 2-0, né? Fica perto de se classificar. E no Pacaembu, mesmo perdendo de 1-0, o tricolor avançou, né? O time treinado pelo Paulinho de Almeida estava nas quartas, né? E aí na fase seguinte o Bahia encarou o Guarani de Campinas, né? Do Evair, João Paulo, né? E dessa vez não deu, né? Na ida da Fonte Nova, né? O Bahia até joga bem, né? Joga até melhor que o Guarani. Merecia ter melhor chance, melhor sorte, mas acaba empatando, né? Por exemplo, o Bahia saiu perdendo, chegou a virar o jogo, só que aí o Guarani empatou, né? E aí ficou difícil, né? Pro jogo de volta, tanto que em Campinas não deu, né? Tanto que o Bahia perdeu do Bugre e deu adeus à competição, né? Agora vamos falar do Cruzeiro, né? Bom, quando a gente fala de time grande em surpresa, muitos vão falar, pô, mas o Cruzeiro é nanico, é pequeno. Não, o Cruzeiro é gigante, sempre será gigante. Aqui na época, no contexto da época, né, foi uma surpresa porque o Cruzeiro fazia tempo que não fazia campanha gigante, vamos falar assim, né? O Cruzeiro voltava a figurar entre os primeiros, né, no futebol nacional depois de anos difíceis, né? Os anos 80 ali do Cruzeiro foram complicados, né? Porque nos anos anteriores o Cruzeiro não conseguia nem passar de fases, né? Não conseguia passar nem da primeira fase, no máximo chegava à segunda fase e só. Enfim. Só que dessa vez em 86 o Cruzeiro conseguiu ir longe, né? O Cruzeiro tinha um time ali interessante, ali, com nomes ali como Geraldão, um zagueiro ali, e dois meias interessantes da época, né? Como o Douglas, né? Acho que era um loirinho, se não me engano, e o Eduardo, né? A Raposa, né, avançou sem susto na primeira fase, né? Um dos grupos ali. Na segunda etapa da fase lá, o Cruzeiro sofreu, né, num dos grupos, né? Mas conseguiu se classificar. E aí nas oitavas a Raposa encarou o Joinville, né? E os dois jogos terminaram empatados, né? 0-0 em Joinville, 1-1 no Mineirão. E a Raposa, como fez melhor campanha que o Jack, avançou. E aí estava entre os 8 melhores, né? Ou seja, depois de anos e anos, o Cruzeiro estava entre os 8, né? E aí nas quartas o Cruzeiro encarou o Atlético, né? O Galo, né? O rival. E novamente, né, os dois jogos empataram, ficaram empatados, né? Tanto que foram equilibrados os dois jogos, imagino eu. E dessa vez foi ao contrário, né? O Atlético avançou por ter melhor campanha, né? Apesar da decepção, o Cruzeiro ficou marcado com essa campanha, né? O time merecia melhor sorte, né? Principalmente contra o Atlético e tal, mas né, não conseguiu, mas deixou boa impressão e foi uma campanha honrosa, né? Desse Cruzeiro em 86. E por fim chegamos no Guarani, né? Na parte de zebras, né? O Guarani foi a sensação, né? O Guarani tinha um time forte ali com o Ricardo Rocha, né? Boiadeiro, Evair, né? E o Guarani, como todo mundo sabe, fez bonito em 86, né? O Guarani não esperava fazer bonito naquele campeonato, porque o time não foi muito bem no Campeonato Paulista, né? Ficou no meio da tabela e tal. E pro Brasileirão, o Guarani queria pelo menos chegar à segunda fase, no máximo, e olha lá, né? Só que aí o Guarani foi mostrando força, foi crescendo, né? E o time conseguiu fazer
grandes jogos, né? Enfim, tinha um ataque letal ali e tal, e foi avançando sem dificuldades nos grupos, né? O que fez com que a torcida do Boca sonhasse com o bi, né? Aí nas oitavas o Guarani encarou o Vasco, né? O Vasco do jovem Romário, né? Romário novinho na época, né? E mesmo com Romário e Roberto Dinamite no ataque, o Guarani não se intimidou, né? E despachou fácil, né? O Vasco, né? Venceu de 3-0 no Maracanã e 2-0 no Brinco de Ouro. Nas quartas de final, o Guarani encarou o Bahia, né? Duelo difícil com o Bahia. Empatou em Salvador 2-2 e eliminou os baianos, venceram pelo placar mínimo, né? E aí na semifinal o Guarani encarou o Atlético, né? O Galo, né? O poderoso Atlético. O Guarani segura 0-0 em Belo Horizonte. Em Campinas o time sai perdendo, mas mostra força e vence de virada 2-1. E estava na final, né? E na decisão o Guarani encarou o São Paulo, né? E como tinha a melhor campanha que o São Paulo, né? O jogo de volta seria no Brinco de Ouro, né? No Morumbi, um jogo movimentado e tal, que acabou 1-1, né? E na volta aquele jogo maluco que eu já falei, né? Que acabou 3-3, né? Enfim, e aí nos pênaltis veio a decepção e a derrota, né? E a frustração também, né? Daquele pênalti em João Paulo que o juiz ignorou, né? Enfim. E agora vamos falar das decepções, que também serão 4 times, tá? São Atlético Mineiro, Bangu, Curitiba e Palmeiras, tá? Começando pelo Galo Mineiro, que era favorito, né? Sempre estava forte ali nos anos 80, né? Tinha um time forte ali com nomes como Nelinho, Zenon, né? Edivaldo, enfim. Nas primeiras 2 fases o Atlético passou sem sustos, né? Sem trabalho. Nas oitavas encarou o Flamengo, né? De Sócrates. Não sei se o Zico estava jogando, mas enfim. E o Atlético em parte se vingou um pouco do Flamengo, né? Naqueles anos 80, né? Empatou no Rio e venceu no Mineirão 1-0. Nas quartas encarou o Cruzeiro, né? Foram 2 jogos tensos, tal, né? Que acabaram empatados, né? Acho que foi 1-1 no primeiro jogo, 0-0 no segundo, né? E como o Atlético tinha a melhor campanha, o Atlético avançou. E na semifinal o Atlético encarou o Guarani e foi aí que o Atlético deu adeus, né? O time, como eu já falei, né? Empatou e perdeu, e a massa atleticana ficou decepcionada, né? Porque o Atlético era um timaço na época e podia sim buscar, né? O campeonato, né? Só que encarou o Guarani, que era um outro timaço da época, né? Enfim. Agora chegamos no Bangu, né? O Bangu era forte em 86, mas já vinha de decepções, né? Naquele ano, né? No estadual o time foi razoável, na Libertadores caiu na fase de grupos, né? Mas o Bangu ainda assim era um time respeitável, né? E muitos achavam que o Bangu poderia repetir, né? O campeonato de 85, né? Só que o Bangu não foi muito longe, né? O Bangu até avança na primeira fase, mas na segunda o time foi mal, né? Ficou nas últimas posições ali do seu grupo e deu adeus já, né? Foi muito pouco, né? Para um time que tinha grandes nomes, mas dessa vez fracassou, né? Chegamos no Coritiba, né? O atual campeão brasileiro Coritiba, né? Coritiba tinha quase o mesmo time de 85, só que já com um elenco já um pouco modificado e tal. E o Coritiba sonhava em ir longe, né? Quem sabe até repetir o ano do título, né? Mas o Coritiba decepciona, né? O time não conseguiu avançar na primeira fase. E contando só os times dos grupos A ou D, o Coxa acabou ficando na lanterna geral. Ou seja, fez uma campanha ridícula realmente. Se não me engano, em 9 jogos o Coritiba ganhou só 1. Quer dizer, foi uma campanha ridícula realmente. E houve boatos que o Coritiba tinha sido rebaixado, tá? Porque inicialmente os times que eram eliminados na primeira fase e não avançavam na segunda fase, ficassem nas últimas posições, eram rebaixados, tal, né? Pro ano seguinte. Só que aí houve toda a reviravolta e tal, né? Bom, no campeonato de 87 eu explico melhor, né? Um vídeo que eu fiz há 1 ano e meio, né? O Coritiba teria sido rebaixado, só que ele recorreu e conseguiu participar em 87, enfim. No vídeo de 87 eu explico melhor, gente, tá? Por isso que eu falei, leia os links, vão nos links que eu marquei aí. E por fim chegamos no Palmeiras, né? O Palmeiras novamente fracassa em sair da fila, né? Já era uma década já sem título. O Palmeiras havia perdido o título paulista para a Inter de Limeira, né? De forma traumática, né? E aí o Palmeiras foi com tudo no brasileiro, né? O Palmeiras começa meio tímido e tal, né? Tipo, começa perdendo, empatando ali. Depois o time reage e aí deslancha bonito, né? Avança fácil na liderança da primeira e da segunda fases. E a torcida voltou a se empolgar, né? Nas oitavas de final o Palmeiras encarou o Bahia de bobô, né? E o sonho de sair da fila acaba já nas oitavas, né? O Palmeiras perde 2-0 lá em Salvador e mesmo ganhando em casa não conseguiu e deu adeus, né? E o Palmeiras ficava mais um ano na fila, né? Bom, gente, o vídeo já deve estar grande, né? Vamos encerrar esse vídeo, tá?
Espero que tenham gostado. E daqui de 86 vamos para 88, porque 87 eu já falei, né? Os links estão aí para vocês verem o de 87, tá? E 88 regravado, vai ser regravado, tá? 88 vai seguir, 88, 89, né? Enfim. Eu vou ficando por aqui, tá? Dê um like, compartilha o vídeo, comenta também, é isso, tá? É isso e falou!